acompanhou o programa da semana passada, você me viu conversando aqui com a Paty Cerqueira, aqui no CCBB, na exposição dos Gêmeos. E como eu gosto muito de Patrícias, hoje eu vou conversar com a outra Paty, a Paty Catarina, que além de minha amiga, também trabalha com longevidade. E aí? Já adaptou com a sua volta de Portugal? Estou adaptando. O trânsito é o meu grande desafio. O trânsito? Ah, imagino. Eu tenho vontade todos os dias de ter helicóptero quando eu entro no trânsito. É porque você estava no interior, né? Não, mas é a falta de educação mesmo dos sim. motoristas. É uma coisa que... Vamos falar claramente, né? E tem quanto tempo que você voltou? 8 meses. E quanto tempo você ficou lá em Portugal? 16 anos. E o que você sentiu de diferente aqui no Brasil quando você chegou, além do trânsito? Quando eu cheguei, eu senti em casa, né, Cris? Porque quando a gente vai viver fora, a gente é sempre estrangeiro, né? Mas no primeiro momento, foi acolhimento que eu senti. Estou de novo na minha casa. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar, eu falo que o Brasil é o limbo. A gente tem o pior e o melhor do mundo por ver no mesmo lugar. Sim. Então, assim, como eu trabalho com viver muito e bem, longe desses rótulos, desses estereótipos, aqui é o local onde se fala nisso. E lá no 4º país mais velho do mundo, não se fala nisso. Não se fala nisso. Isso é um assunto que está ali por debaixo do pano. Agora que começou a se falar por causa das redes sociais, dos brasileiros comentando, e aí algumas pessoas começaram a dar luz a isso, mas não é uma coisa... Pois é, e o brasileiro acha que lá o envelhecimento é algo que está muito bem resolvido na Europa, né? Não. E eu acho que você foi uma das pessoas com quem eu conversei que me tirou esse mito, né? Que não é tão tranquilo assim. Talvez na França, ou você acha que nem na França? Na França eu conheci pouco, mas, por exemplo, eu estive na Dinamarca. Lá eles nascem com a concepção de que o dia que eles precisarem, eles vão para uma instituição. Então não tem nenhum tipo de sentimento de culpa dos filhos e nem de sentimento de desprezo ou abandono pela parte dos pais. É uma coisa que é instituída na sociedade. E as estruturas físicas são muito bem organizadas, né? Você chega em instituições que é do Estado, que é aqui particular, não tem o mesmo nível. Infraestrutura. Mas os aspectos emocionais não estão trabalhados, né, Cris? Assim, lidar com o processo de envelhecimento, se achar bonita à medida que os anos vão passando, olhar para a vida com potencialidade, não com debilidade, tudo isso é uma coisa que não se diz, não se fala, né? Conta um pouquinho qual que é a sua formação e como que você foi parar no tema de qualidade de vida e longevidade. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, formei aqui na UFMG. Depois, eu falo que minha vida é um misto de clínica e mundo científico, porque toda vez que eu fiquei muito inquieta na clínica, eu fui fazer alguma coisa para tentar responder, né? Aí eu fiz uma especialização em saúde mental clínica, onde o foco era as famílias das crianças que eu atendia. Depois eu fui para Portugal e lá eu resolvi fazer um mestrado em gerontologia social para entender como que é essa estrutura social no ponto de vista do envelhecimento. E aqui eu trabalhei com criança. Lá eu já tinha muita vontade de trabalhar com envelhecimento e lá eu vi assim, nossa, aqui eu tenho um campo, né? Não vou perder essa oportunidade. Comecei a investir nisso. Só que eu não encontrava espaço porque eu não queria investir em doença. Eu queria investir em promoção de vida. E todos os lugares que eu esbarrava era o mesmo... Tratando da doença, Tratando né? O envelhecimento da doença. Do ponto de vista das perdas, só. Isso. E eu não tenho essa referência pessoal, porque assim, a minha avó, eu falo que ela que me despertou para isso. Uma mulher comum, com 14 gestações, 12 filhos, que assumiu o seu protagonismo sendo dona de casa. Ela era aquela mulher super independente e hoje eu olho para ela bem velhinha, porque ela era aquele estereótipo bem velhinha, muito branquinho, cabelinho branquinho. Ia para o jogo do Mineirão escondido dos filhos, ia viajar para Mato Grosso para ficar na pousada de não sei quem, isso depois dela ter tido tempo e condições financeiras. Então, ela vivia com alegria, enquanto as minhas tias estavam preocupadas se a bunda era grande, se estava gorda, se estava magra, se o cabelo estava... Mulheres maravilhosas, que não se permitiam viver com essa alegria. E a irmã dela, o cunhado dela eram da mesma forma. Meu tio começou a mudar a alimentação dele para macrobiótica com 80 anos.
Ai, que sensacional. E eu chegava lá, ele ia dar aula, ele ia mostrar o armário diferente que ele tinha para as comidas dele. Então eu tinha esse olhar encantado sobre a velhice. Uhum. E lá eu tinha um olhar depreciativo sobre a velhice, que eu acho que é cultural, né? Porque desde a história do mundo a gente sabe que a velhice foi colocada nesse lugar de exclusão, isolamento. E aí quando eu percebi, gente, mas onde? É só se eu inventar um trabalho, porque nas instituições eu não vou encontrar. Aí eu tive um convite maravilhoso da Universidade Sênior, onde eles falaram assim, olha, quero que você trabalhe com a gente, mas eu não sei o que que é. E a Universidade Sênior é uma universidade para pessoas ela pertence da ao Rotary Club, isso. Pertence ao Rotary Club e ela é toda voltada para a maturidade. Uhum. Tudo que é desenvolvido é para eles, né? Com eles, inclusive. E aí o meu trabalho foi entender o que eles queriam. Levei 6 meses para conseguir entender. E aí construí um projeto que ele foi sendo sempre ajustado às necessidades do grupo. Eu tinha desde doutor na sala até gente que tinha o 4º ano. Era bem diversificado a turma, né? Super assíduos, participativos. Mas eu percebi que quando a gente falava de questões de beleza, sensualidade, tudo era dito no passado. Uhum. E aí eu falava assim, nossa, mas vocês são feios? Vocês têm preconceito com a própria beleza? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, vírgula. Eu era mais bonita quando eu tinha 40 anos, mas eu tenho espelho em casa. Eram frases assim, terminava assim, né? E aí, como boa mineira, eu fui comendo pelas beiradas. Levei muita poesia de Vinícius de Moraes, que tinha poesias feitas em Portugal e no Brasil, então a gente trabalhava essa diferença. E aí, depois de 2 anos, eu percebi que eles já davam conta de olhar no espelho, de se achar bonito. Teve gente que começou a namorar, começou a falar desse desejo de refazer a vida. Aí eu fui para a segunda parte do projeto, quero fazer uma exposição fotográfica onde a gente ia trazer isso. E o mais surpreendente, que uma cidade pequena, que não falava sobre isso, eu estava morrendo de medo de como que eles iam olhar aquelas pessoas, né, na sessão fotográfica, eles choraram. Falavam, Patrícia, eu preciso que você faça um trabalho com a gente que tem 40 anos, porque eu quero envelhecer me sentindo bem. Sim. E isso começou a ficar assim, engraçado, né? As pessoas perceberem que elas vão sofrer quando envelhecer, porque elas não estão conseguindo lidar com essas questões. Porque elas não foram preparadas para isso, né? Não. Aí esse projeto acabou sendo premiado no Congresso Europeu de Envelhecimento, como prática inovadora, que para mim soou assim, muito estranho, né? Prática inovadora. A inovação vindo da longevidade, né? E assim, de trabalhar autoestima, né? Beleza. Eu achei que isso era um trabalho normal. E aí nos congressos que eu comecei a ser chamada para apresentar, todo mundo falava assim, mas você não parece que trabalha com velho. Eu ouvi isso de profissionais que trabalhavam com envelhecimento. Então, como assim? Não sei, você fala de um jeito tão leve, não parece que você está trabalhando com idoso. Ou seja, o conceito sobre a longevidade é completamente contagiado pelo etarismo, né? Exatamente. E aí, quando eu comecei a ter acesso aqui no Brasil, é que eu entendi o que uma pessoa falou comigo assim, eu trabalho há 25 anos com isso. Você é a primeira pessoa que eu vejo falar de promoção de saúde. Pode espirrar no ar? Isso foi um espirro, não uma tosse. É bom porque todo mundo acha que quando eu espirro eu tuço. Continua, desculpa. E aí o pessoal, então, essa senhora me falou, Patrícia, você fala de promoção de vida. Eu falei, mas isso para mim não tem idade. Envelhecer não é vida? Não acho que isso é uma característica da idade. O trabalho que eu faço com eles é igual ao que eu faço com as mulheres de 40. Só que com elas, eu já levo aquilo que eu aprendi dos erros e desvios cometidos com as mulheres mais velhas, né? Então, foi assim que eu acabei entrando nesse mundo. E todos os dias que eu vejo uma mulher me ligando e falando assim, olha, Patrícia, mudei minha vida, tem uma agora com 70 anos que vai realizar o sonho, vai viajar para Istambul. Olha que sempre pôde, nunca se permitiu. E eu sinto assim, tô honrando a minha avó. Eu acho que, na verdade, você libertou os sonhos deles, né? Eles começaram a sonhar de novo, né? Que é a beleza que não é só minha, que é lindo esse projeto, né? Conta mais. E eu ia te perguntar, como que você fez esse trabalho, há quanto tempo você começou esse trabalho e quem é você e a sua visão sobre longevidade e tudo mais, do começo até agora?
Como que você vê essa evolução, assim? Esse trabalho começou com o desejo de mostrar para a sociedade que velho é bonito. Uhum. Né? Porque eu achava minha avó maravilhosa e quando eu elogiava, todo mundo falava, você não conheceu ela quando ela tinha 20 anos? Porque minha avó parecia atriz de cinema, né? Mas ela tava pelancuda, gente, né? Branquinha do jeito que ela era. Mas eu achava ela linda. E assim como eu continuo achando mulheres e homens velhos bonitos, os que são, né? Porque tem uns que eu acho feio, como adulto eu acho feio, tem criança que eu acho feio. Não tem a ver com a idade, né? Então, o meu desejo era fazer isso. E aí, quando eu comecei a entrar nesse universo, eu falei, gente, eu preciso resgatar as mulheres de 40 que estão caminhando da mesma forma que as mulheres caminharam e hoje têm 80 anos, porque elas falavam isso para mim. E aí eu fui começar a migrar para trabalhar com as mais jovens e entender de onde que a gente se perde, porque eu tive um ataque à arritmia grave aos 40 anos. Eu tive à beira de um infarto, eu tive que tomar choque no coração. Jura? Porque eu estava numa fazeção louca, Cris. Uma exaustão, né? Tinha acabado de ser mãe depois de 3 abortos, achava que eu tinha que produzir horrores, sabe? Eu não respeitei meu tempo, eu estava perdida no que eu queria fazer da minha vida profissional, então eu estava buscando loucamente sem parar para pensar. É como se eu não era permitido descansar. Eu sentia culpa quando eu estava descansando. A gente não aprendeu a descansar, não nos ensinaram isso. Eu ouvia muito da minha avó, que bom que você está ocupada, você tem que arrumar uma ocupação. E eu já me vi várias vezes sem saber como ficar à toa. Eu não sei achar o ócio na minha vida. Assim como o lazer, né? A gente vê, assim, eu trabalho com isso, então quando eu pergunto quais são as suas atividades de lazer, para programar a semana. Shopping. Aí eu falo, não, para você, o que é lazer? Fica sempre branco aquela página. Não tem uma programação. E isso nos nutre, né? É o que nos dá vida, é o que faz com que a gente tenha energia para desenvolver os nossos projetos. Olha, o que é lazer para mim, ó? Tomar um café. Conversar com a amiga. Não tem coisa melhor? Não. Não tem, né? Mas você falou sobre a questão dos 40 anos e, bom, gente, eu tomo açúcar. Eu sou um ser humano cheia de pecados. Você falou sobre os 40 anos e aí eu queria confrontar com a história da curva da felicidade. Porque eu acho que elas estão chegando lá no fundo do poço da curva da felicidade, né? E lidando de uma maneira muito conflituosa com a questão do envelhecimento num país, principalmente se a gente falar do Brasil, onde estamos hoje, em que envelhecer é fracassar, né? Envelhecer é fracassar. E eu adoro uma frase, acho que foi o próprio Kalash que falou que o velho é o jovem que deu certo, né? Porque quando você fala, estamos falando de vida, por acaso, quando a gente está envelhecendo, é porque a gente continua vivo, né? Ninguém para pensar nisso. Você faz alguma correlação entre os 40 anos e a curva da felicidade na sua vivência com essas mulheres? Faço, porque primeiro que acende uma luzinha vermelha, né? A gente sabe que do ponto de vista da reprodução, se você quer ser mãe, você tem que correr. E a menopausa está aqui na porta. Então, a menopausa coloca para a mulher como o fim da linha. Porque é um fim de um ciclo mesmo. Se você pensar antigamente, as mulheres estavam muito nesse lugar de ter filho, cuidar do filho, aí o filho sai de casa, acabou a minha vida. E a gente traz isso de uma forma inconsciente. Então, agora eu sou o quê? Sou velha. Porque aquela fase legal da vida, reprodutiva, onde a gente está aí no auge da sexualidade, da exploração do nosso corpo e tal, vai ladeira abaixo. E tem um dado também, vou te abrir um parênteses, que é um dado que me impactou muito, que foi a Laila Valis que trouxe esse dado. Eu não sei, acho que foi nas pesquisas dela, dizendo que em 1962, em média, uma mulher entrava na menopausa aos 57 anos e a expectativa de vida era 59. E hoje, 61 anos depois, a mulher entra na menopausa em média aos 51 e vive até os mais de 80. Pois é, a gente tem uma vida pós-menopausa muito grande, né? E se a gente pegar as fotografias das nossas tias, com a nossa idade, a gente percebe assim, não, mas eu não tenho essa característica física. Então, junta essa questão, e tem uma outra questão que a gente nota que junta, que a nossa vida tem um script desde o momento que você nasce. Tem um cowboy da infância, da adolescência, do adulto. Aí, quando você chega no adulto, o que é? Se você constitui família, é cuidar do seu filho, de sua casa, do seu marido, do seu trabalho.
Hoje em dia a gente quer fazer 1.500 especializações para estar atualizada e eu te pergunto para quê? Muitas vezes o povo faz atualização sem nem saber para quê. E o que tem acontecido é que às vezes as escolhas que você fez, até profissional, aos 20 anos, já não te representa mais aos 40. Hoje em dia você pode ter várias profissões, vários maridos, vários locais, não é? Eu acho que é isso. É plural, né? A vida, né? Vários casamentos, várias profissões, né? E o que a gente nota é que elas esquecem delas mesmas nessas atividades, é o que eu falo da fazeção alienante. E aí vai seguindo script. Preciso fazer crossfit para ficar com o corpo bonito, preciso fazer, é preciso. E a gente nunca se pergunta por quê. Para quê? Essa necessidade vem de dentro ou vem de fora? Essa é a grande pergunta, né? A maioria das mulheres que eu trabalho vem de fora. Exatamente. Porque quando a gente pergunta o porquê que você quer fazer, não sabe, é um silêncio. É uma hipótese que eu tenho. Às vezes, o tornar-se mais feliz é descobrir quais são seus desejos. Quando eu falo que a vida começa aos 40, eu repito isso muito, é porque eu acho que aos 40 você começa a entender o que você quer. O script que você fala, eu descobri que o script que eu tinha seguido não era exatamente aquilo que eu queria. Eu não queria um casamento para morar na mesma casa. Não era isso não, eu não me identificava com isso. Só que às vezes você fala, meu Deus, só agora que eu descobri isso, será que vai dar tempo? Né? Eu sofri disso, né? Esse ataque cardíaco que eu tive foi nessa descoberta, que eu me senti totalmente impotente para cuidar do meu filho se meu marido morresse. Eu ficava, gente, eu não vou dar conta, porque eu não dava conta de cuidar de mim. Sim. Entendeu? Então a gente nota que assim, essa curva, esse U, né? A pontinha do U está na crise, aonde a pessoa esqueceu dela mesma, quer fazer coisas, mas não se sente capaz ou nem sabe o que ela quer fazer. Que aí ainda é mais embaixo ainda. Então é tanta demanda que você se distrai de você mesmo para cumprir suas obrigações. E o que eu não... Mas isso é clássico. Acontece não com a nossa geração, não. Aconteceu com a geração passada. Sim. Porque eu ouço delas isso diariamente, né? Hoje eu trabalho menos. Mas eu acho que com a geração passada era até mais, né? Eu acho que as mulheres da geração passada, elas tinham muito menos direito aos seus próprios desejos. Sim, né? Sim. Aí tinha questão social que não deixava, mas elas tinham escolhas que não faziam porque achava que não podia, porque priorizava, às vezes, o filho que já estava até adulto e não precisava dela, sabe? Só que hoje, queridos, nós temos mais informação, temos mais acesso a serviços e continuamos ignorando isso, entendeu? Então, isso assim, é uma questão que eu trabalho bastante com elas, né? Por que a gente, com tudo que tem, não está olhando para a gente mesmo? Aí vem várias crenças, vem vários mitos, né? Que o trabalho é uma espécie de uma terapia. Tem efeitos terapêuticos. Né? Não é aquela terapia clássica que a pessoa não chega e fala dela. Como a gente mapeou aquelas dores, a gente traz reflexões para que elas possam colocar em prática e ir descobrindo. Então, assim, é mais dinâmico. Em conjunto ou em sessões a gente tem um grupo que chama Motivato Club, que é um grupo de mulheres onde a gente é, sim, obrigada a se despir dos preconceitos, dos estereótipos, das crenças. Então, não tem que ficar pelado, tem que tirar isso de cena. E aí vai descobrir qual roupagem que quer colocar para prosseguir a vida com protagonismo, com mais leveza, né? Assim, sem ter que destruir casamento, porque tem gente que fala assim, eu não quero entrar pro seu clube não, que eu acho que eu vou ter que separar. Eu nunca vou esquecer a pessoa que falou isso comigo. Você sabe que quando eu mudei, eu estava no meu primeiro casamento, aí eu fazia psicoterapia e eu queria muito fazer psicanálise. E algo me dizia que se eu fizesse psicanálise eu ia me separar. Aí eu fiz e foi ótimo. Aí eu me separei. Às vezes é a solução, mas nem sempre. Às vezes a gente teme uma coisa que a gente está morrendo de vontade de viver, né? Mas esse grupo é um grupo virtual, que vem de lá ou é um grupo físico aqui no Brasil? Como é que você está trabalhando Não, hoje? Neste momento ele é virtual, mas a gente tem como projeto ter alguns encontros presenciais, tipo imersão, final de semana. Mas é um grupo misto, tem gente de Portugal, tem gente do Brasil, tem uma pessoa que vai entrar que é da Nicarágua, tem pessoas de vários locais, gente de São Paulo, de Belo Horizonte, do interior. E o que eu acho mais legal é que o digital tira classe social. Então ali tem uma entrega que é muito genuína e aí a gente vê que nós somos mulheres, passamos pelas mesmas fragilidades. E o grupo acaba dando força. Tem duas terapeutas que coordenam, mas se apoia na outra. Você acaba ficando mais empático, né? Essa troca é muito rica, porque a diversidade nesse sentido é maravilhosa, né? Porque aí você às vezes enxerga a realidade do outro e fala, nossa, eu achei que meu problema era maior também. Tem um pouco isso também, né? E naqueles momentos que a gente está mais desanimada, que tropeça, que tem consciência, você traz isso para o grupo te acolhe, né? Você vê que isso é um processo, você não perde o seu foco de autocuidado integral, que é
é a ferramenta que a gente usa, né? Porque se você ama do que você cuida. E se você não sabe cuidar de você mesma, você está se desligando desse amor próprio, que é importante. Que é a regra da máscara de oxigênio, né? Exatamente. Como você vai cuidar da criança se você não estiver respirando, né? Uhum. Eu queria que você, hoje, como que você acha que está a situação da longevidade lá fora e aqui? O que você acha que a gente caminhou ou não aqui no Brasil e lá fora? De uma maneira geral, socialmente falando. Eu acho que aqui no Brasil a gente caminhou no sentido de começar a questionar o etarismo, questionar falas e posturas que são inadequadas, né? Se questionar, eu me permito ou não, e a gente tem serviço que está colhendo. Isso para mim é o que é mais expressivo, porque no resto, lá a fora... gente só começou a disciplina, né? Lá fora, eles estão no final, eles têm toda a estrutura para dar resposta às necessidades da vulnerabilidade que a longevidade vai trazer, mas no campo das emoções e no preparo para viver bem, independente da idade, sem ficar falando de doença, né? Porque eu não falo de doença no meu trabalho, não. Uhum. Para mim, longevidade é falar de saúde, não é falar de doença, sim. né? Isso lá tá muito atrás. Então, na verdade, lá, talvez eles lidem melhor com a decrepitude, né? Nossa, é horrível essa palavra, né? Vou mudar. Com a decadência física, eu acredito, visualmente eu falo isso. Eu acho que eles fazem menos plástica, menos procedimentos estéticos, né? Do ponto de vista físico, eles parecem lidar melhor com isso, mas eles falam um pouco sobre isso. Por exemplo, em França, as mulheres, isso é uma pesquisa que eu li. Em França, gente, essa é uma fala de uma pessoa que morou muito tempo em Portugal, uma pessoa luso-brasileira. Ela disse em França, achei chique. As mulheres fazem procedimentos suaves e não conta nem pro marido. Entendi. E para elas é orgulho se você falar, nossa, tá tão bonita, tá diferente. Assim, naturalmente. Não vê o que é a diferença, né? Uhum. Isso eu sei que é uma prática delas. As outras, acho que cada uma lida com uma forma. Assim, em Portugal, agora que está começando a chegar esses procedimentos estéticos, as mulheres estão se preocupando com isso, sabe? Porque eu noto que havia até um certo preconceito em valorizar muito isso, valorizar muito a estética, né? Ainda mais porque é o velho mundo, né? O velho mundo é chique ser velho no velho mundo, então um pouco isso, né? Mas o cabelo branco lá, você vê muito? As mulheres? Não. Tá muito mais na moda aqui, né? Tá. Fui eu que lancei. Aqui você tem visto muita mulher de cabelo branco? Algumas, eu achei que eu fosse ver mais. Mas assim, eu tenho observado que as mulheres estão continuando a ser elas mesmas, sem entrar naquelas caixinhas, no né? Brasil. E como que você vê essa questão dos procedimentos estéticos chegando na nossa vida cada vez mais cedo? Porque isso é uma coisa que me preocupa muito, assim. Eu até fiz um botox recentemente, porque eu tenho uma cicatriz aqui na minha testa que ela estava ficando muito evidente, é uma cicatriz de criança, assim. E foi a primeira vez que eu falei com a minha dermatologista, vamos fazer um botox e tal? E agora eu tô sentindo falta de fazer umas coisas, não tô conseguindo, tá me dando uma aflição. Pois eu acho que a gente ainda tem muita coisa para descobrir, né? Você tá falando, eu fiz procedimento, né, na pandemia, fiquei igual um cachorro inchado, a sorte que a gente estava usando máscara, não gostei do resultado e depois não quis fazer mais, porque fiquei com medo, né? Eu faço yoga facial. E eu achei... yoga facial deve ser bem legal. A pele dá uma diferença brutal, assim. Claro que deu pra mim, não sei se os outros percebem, mas essas bolsas que a gente ouve falar assim, depois da menopausa é comum, eu descobri essa semana que é carência de T3. T3? Você fala... E eu joguei na conta da velhice. Entendi. Nossa, eu tô super carente de T3. Inclusive, tô usando óculos por causa disso, porque eu sempre tive muita olheira, sempre tive, e aqui a gente não tem... a gente tem um fundo, né? Não tem carne preenchendo aqui. Então essa é a parte pior. Mas uma coisa que eu já percebi é que eu vou precisar fazer plástico de pálpebra, porque a minha pálpebra já tá dobradinha. E isso foi hoje de manhã, assim, foi muito difícil de encarar. Porque não é porque eu estou ficando velha, não é conceitual. É uma coisa física. Que às mas vezes isso é de cada um. incomoda. Eu tenho uma prima com 30 anos que fez. Né? Então, assim, o que eu vi, o que eu acho que é importante primeiro a gente entender se realmente é uma questão estética ou de saúde, porque os médicos de lá,
colocaram tudo na conta da menopausa. E aliás, assim fica assim, não tinha reposição hormonal, não teve nenhum preparo para eu entrar, e eu entrei com 40 anos. E aí quando eu fiz os exames aqui, eu tô totalmente alterada do ponto de vista da vitamina, eu já sempre tive problema de tireoide, então essas coisas que eu achei que era velhice, não é velhice. É falta de hormônio que eu vou agora começar a fazer reposição. Ou seja, tem a ver com a menopausa. Não, esse não. Esse meu é problema físico que eu tenho desde 19 anos. Entendi. Que foi colocado na conta da menopausa. Entendi, porque tem a ver com a tireoide, tá? Agora, o procedimento estético, eu percebo que a gente está fazendo um trabalho de manada. Porque a gente é bombardeado o tempo todo, que tem que fazer, que tem que ter um protocolo a ser seguido. E eu não sou contra, eu sou a favor de você entender se você está feliz assim ou não e para que você quer fazer. É muito particular, né? Muito. Tem mulher que não quer fazer e assume, eu acho lindo o jeito que ela assume isso. Não, é engraçado, porque assim, a minha mãe fez plástica depois dos 50 anos, e a plástica da mamãe, ela fez com um cirurgião excelente, mas ela teve uma alergia. E aqui a testa dela inchou mais, que era uma plástica no rosto, né? E que, sei lá como é que chama isso, lifting, sei lá. E na pálpebra. E ela fez todo esse procedimento de uma vez só. E aí foi muito traumático, porque o olho dela não fechou totalmente, deu ulceração de córnea. Então, para mim, foi muito traumático. E eu lembro que eu falei, nunca vou fazer plástica. E hoje de manhã eu me vi anotando plástica de pálpebra, porque eu falei, tá precisando, né? Então hoje eu já abri a minha cabeça, mas hoje em dia, o que entraria no lugar da plástica há mais tempo, o que seria uma cirurgia plástica, hoje você pode fazer em procedimentos estéticos. Então, eu sinto em procedimentos mais simples, no consultório do dermatologista, de um bom dermatologista, né? Eu sinto que, nesse sentido, é muito legal você ter acesso a algumas coisas que suavizam a sua expressão, que te deixam com uma cara mais descansada. Eu já fiz algumas coisas e recomendo, apesar de ser caro pra caramba, é uma coisa que está pouquíssimo acessível, né? Mas aquilo que a minha mãe fez há mais tempo, que seria uma cirurgia plástica super invasiva, hoje em dia talvez ela tivesse que fazer só na pálpebra, né? Mas assim, eu via aquilo e depois que passou, a minha mãe falava assim, faria tudo de novo, fiquei muito feliz. Então eu acho que, mesmo ela tendo vivido pouco tempo depois disso, que aí depois ela teve um câncer e tal, e faleceu do câncer, né? Então assim, eu acho que fez ela feliz. Eu acho que essa relação tem que estar muito íntima, mas às vezes a pessoa tem um buraco emocional tão grande que ela quer preencher com a questão estética, ou seja, do lado de fora. Né? Não, isso é super comum. Eu tive contato com uma mulher maravilhosa, ela é linda. Já tinha feito alguns procedimentos, me procurou porque ela não estava aceitando o fato de fazer 50 anos, ela estava pensando até em morrer. Era um caso já grave. É uma questão conceitual, um transtorno de imagem. Exatamente. Você não quer envelhecer, você acha que o procedimento estético vai impedir você de envelhecer. Então a gente hoje em dia tem que olhar cada vez mais para dentro. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu levei um susto, parecia que eu estava encontrando com o Avatar na rua, porque a harmonização facial para mim era uma desarmonização. Deixa todo mundo muito parecido, e né? muito feio, né? Você não sabe. Eu olhava para as mulheres e eu ficava, gente, quantos anos será que essa mulher tem? Porque assim, ao mesmo tempo que eu vejo que ela não é velha, ela parece muito velha. E eu nunca vou esquecer, no supermercado, eu estava dando meu CPF, o rapaz achando que era meu número de telefone, eu brinquei assim, não, meu filho, é porque quem nasceu em 75 tem esse início de CPF. Aí as mulheres, eu também. Eu olhei para ela. Eu vi, gente, elas estavam em 1875. Com aqueles excessos, né? E a gente nota que as pessoas que fazem isso buscam recuperar a juventude. Não é para ficar me sentir melhor. Por que eu fiz isso? Porque isso me deixava com cara de zangada. E eu tenho isso de família, sabe? Então as pessoas falam, você tá triste? Eu não tô triste. Eu falei, então eu vou fazer isso. Era mais para essa questão, porque eu realmente ficava com uma face pesada. Não era para ficar parecendo mais nova, né? Eu também acho que não tem a ver com isso. Mas assim, a gente gosta de estar bonito, olhar pro rosto. Não, todo mundo, e se gente, vamos combinar. Eu quero estar muito viva quando eu morrer. É isso. Como a minha avó estava, como a sua avó também, você conta da sua avó, é essa vida que nos contagia e que nos faz olhar para o envelhecimento com um olhar bom, né? Exatamente. A gente vai mudar de cenário.